Lição número 8, a missão em favor dos necessitados. E a lição de hoje nos ensina sobre o amor maior. Jesus nos deu uma lição profunda de que só podemos ajudar as pessoas quando tivermos amor pelos necessitados. Por isso Jesus disse, se vocês fizerem a um desses pequeninos meus irmãos, vocês estarão fazendo para mim. Então isso muda o foco. Estamos fazendo para Deus, estamos fazendo como se estivesse fazendo para Jesus. E Jesus disse que sempre nós teríamos os pobres conosco. Quando Jesus foi ungido por Maria, o aroma do bálsamo que ela utilizou, do unguento, era muito caro. Judas fez uma observação dizendo, por que não se vendeu este perfume e não se comprou alguma coisa para os pobres? Por que esse desperdício? E Jesus disse, os pobres sempre os tereis convosco. Vocês poderão ajudá-los em qualquer tempo, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Com isso, Jesus mostrou que a nossa missão está vinculada a uma coisa que sempre vamos ter, necessidade das pessoas, necessidades humanas. Jesus mostrou isso ao tomar a iniciativa e ir em busca dos que sofriam. Ele andava pelos locais procurando pessoas que estavam em necessidade. Quando foi até Naim, ele foi de propósito até a cidade de Naim, porque havia ali uma mulher em desespero porque o filho havia falecido. Ele ajudou o centurião a curar ali o servo do centurião, ajudou Jairo, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, ajudou pessoas que estavam com lepra. Ele ia em busca das pessoas que estavam em necessidade e fazia isto pelo amor que ele tinha pelas pessoas. E ao se entregar por todos nós, mostrou o seu amor maior. Ellen White, no livro Beneficência Social, na página 274, ela escreveu o seguinte: Deus prova o amor dos seus professos seguidores, submetendo-os à sua terna misericórdia, os aflitos e angustiados. Ele coloca essas pessoas à nossa frente, para que possamos, de forma plena, ajudá-los. Em sentido especial, Ellen White escreveu, os pequeninos, a quem Cristo observa, e ele os considera como, uma ofensa feita a ele quando nós não ajudamos aqueles que necessitam e estão ao nosso redor. É muito próprio das pessoas não quererem se envolver ou não querer se envolver com pessoas que têm necessidades e acabam com isso sofrendo, deixando as pessoas sofrer. Quando eu preguei em Joinville, um casal me disse, o irmão pode almoçar na minha casa hoje? Eu disse, posso sim, por um momentinho só. Ele foi lá, eu vi que ele foi falar com uma pessoa simples. Ele disse, o irmão pode levar aquela família no seu carro? Eu posso? Então me siga, por favor. O carro dele tinha mais 3 pessoas, e eu então levei aquela família, uma família muito simples. Ele morava numa cobertura, num condomínio maravilhoso em Joinville, Santa Catarina. Quando chegamos na porta do apartamento, que ele abriu a porta, o carpete era espetacular. As crianças daquela família pobre não sabiam nem como pisar. Queriam tirar o sapato e diziam, não, pode entrar o sapato, não tem problema. Durante o almoço ele disse, olha irmão, vou dizer uma coisa para você. A pregação de hoje tocou no meu coração. E eu resolvi fazer o seguinte, todo sábado eu quero convidar uma pessoa simples da igreja, uma família para vir almoçar conosco. Porque eu sempre tive raiva de pobre, principalmente pobre da igreja. Eu os achava pegajosos, mas depois da pregação de hoje, eu mudei o meu conceito. E eu gostaria de agradecer pela bênção da mensagem e gostaria de dizer que Deus tocou o meu coração. A partir de hoje, eu quero sempre uma família simples, humilde da igreja, almoçando conosco, e eu faço questão depois de visitá-los e ajudá-los. Era uma família muito rica. O carro do homem era o mais bonito do condomínio. O apartamento dele era de cobertura, tinha piscina, uma coisa maravilhosa. Ele disse, vou ajudar. Até hoje, eles dois ajudam. Ele era casado com uma mulher que era cantora da noite, muito famosa, e os dois se converteram, se conheceram e conheceram nossa igreja, acabaram se batizando, na Igreja Central Paulistana aqui em São Paulo. Eu fiquei impressionado, disse, olha, Deus tocou no seu coração. E Ellen White disse uma verdade, Jesus Cristo considera as pessoas simples, humildes, como sendo pessoas especiais para Ele. E Ele se sente ofendido quando nós podemos ajudar e não ajudamos aqueles que estão necessitando. Pergunta número 5. Quando Jesus deu a vida por nós, Ele nos deu um exemplo de altruísmo. O que esse exemplo pode nos motivar no ministério em favor das pessoas? Jesus deu a vida, nos deu um exemplo, isso deve nos motivar para ajudarmos as pessoas. Como é que isso pode ser feito? Vamos lá ao texto,
João 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então a resposta é, ao Jesus dar a vida, nos deu exemplo. O que esse exemplo nos ajuda hoje no ministério ou na missão de salvação? Resposta, Jesus se interessava pelas pessoas e estava sempre disposto a ajudá-los, conhecendo suas necessidades. Precisamos dessa disposição de ajudar as pessoas por amor. Isso é muito importante. A gente às vezes vê uma pessoa com dificuldade, a pessoa olha para nós com um olhar assim de carência. E geralmente a pessoa fala, vem pedir alguma coisa. Então a pessoa já sai fora depressa, não quer nem saber. E às vezes isso acontece na igreja. Eu percebo isso no final do culto, que alguns irmãos, assim, quando percebe que tem uma pessoa que vai pedir, ele já sai depressa, vai para o carro, fecha os vidros e vai embora. Não dá chance da pessoa fazer, então, pedir alguma coisa que possa ajudar. Quantas pessoas na igreja nem almoçam, assistem o culto, vão para casa e não tem nem o que comer. E às vezes nós jogamos comida fora. A comida de sábado é uma comida maravilhosa, é um almoço lauto, cheio de muitas especialidades, ou seja, diversos tipos de comida. Tem lasanha, tem batata frita, tem couve-flor, tem brócolis, tem pastéis, tem panqueca, tem refrigerante, e depois sobremesa, maionese. As pessoas comem que deixam depois na mesa e acabam estragando. Joga fora. E há pessoas em necessidade que poderiam receber um marmitex dessas sobras, que são boas ainda, está na panela ainda, e poderia ajudar muitas pessoas. É importante conhecer as pessoas. Quando você conhece uma pessoa de perto, você conhece suas necessidades. Por isso que diz assim, a melhor coisa de conhecer uma pessoa, a melhor forma é você almoçar com uma pessoa. Chamar a pessoa para almoçar junto com você. Ajudar essas pessoas, mostrar as verdades eternas. Um atendimento superficial, muitas vezes, não mostra o que a pessoa está precisando. Mas, quando a pessoa tem assim, a proximidade, a pessoa fala de Cristo, da salvação, a pessoa vê a necessidade daquela pessoa, e muitas vezes tem até a chance de ajudar a pessoa, ensinar a pessoa a pescar. Não só dar o peixe, ensinar a pescar. Ou seja, direcionar a pessoa para uma profissão. A pessoa às vezes está desorientada, não sabe o que vai fazer na vida, tem até às vezes habilidade, mas não tem uma oportunidade. E às vezes a pessoa pode direcionar alguém assim para estar ganhando o seu próprio pão. Tá? Havia um homem que amava muito a Deus e o servia de dia e de noite. Um dia, a esposa desse homem morreu, deixando 8 crianças. Ele era ainda um homem jovem, tinha seus 36 anos, 37, 8 filhos. Ele cuidou sozinho dos 8 filhos. Foi uma luta dura, mas ele cuidou sozinho. Depois de uns 2 ou 3 anos, o vizinho dele tinha 4 filhos, a esposa faleceu, o homem entrou em depressão, 4 filhos, o que eu vou fazer da minha vida? Não queria mais sair de casa, desesperado. Então esse primeiro viúvo de 8 filhos foi lá conversar com ele. E disse-lhe palavras de ânimo. Ele disse, sabe uma coisa? O senhor está conversando comigo? E eu me lembrei que o senhor tem 8 filhos, né? Ficou viúvo também, falou perfeitamente. Como é que o senhor superou? Falou, pelo poder de Deus. Me apeguei com Deus, levei minhas crianças para a igreja, as crianças começaram a aprender, se tornaram crianças maravilhosas, eu fui me apegando com Deus, cada dia eu orava a Deus para me dar força, e graças a Deus, hoje tem a família estruturada. O homem disse, eu quero essa paz que o senhor tem, então vamos para a igreja comigo. Levou-me para a igreja e foi uma bênção. As 4 crianças, mais as 8 dele, faziam uma festa. E aquele homem ficou feliz e disse, olha, quando o senhor falava comigo, meu coração parece que estava se aquecendo. Muito obrigado, foi Deus que mandou o senhor na minha casa me visitar, porque eu estava a ponto de ficar doido. O livro Conselho sobre Educação, página 177. Ellen White escreveu o seguinte, Deus nos concede os seus dons para que possamos servir aos outros, tornando-nos assim semelhantes ao Senhor Jesus. Os que recebem os seus dons para que possam reparti-los com outros, tornam-se semelhantes a Cristo em seu ministério. É em ajudar a erguer outros que nós nos tornamos enobrecidos e purificados. Esta é a obra que pode fazer a glória a fluir para Deus. Toda vez que nós trabalhamos, ajudamos alguém, o nome de Deus ele é glorificado. Nossa missão como cristãos nos fará enxergar sempre as necessidades dos outros. Sempre teremos um olhar de águia para perceber que as pessoas estão necessitando. Até mesmo dentro da igreja temos pessoas carentes de afeto, de uma palavra de conforto, lares que estão com dificuldade, filhos rebeldes.
às vezes nós podemos ajudar. Até pessoas que estão, assim, passando necessidade. Eu me lembro que na igreja Santa Paulistana, o pastor contou que depois do culto teve um junta-panela. Daqui a pouco um rapaz grandão, bonito, desmaiou. Foi levado lá, colocado num banco. Havia um médico ali na igreja, e o médico examinou e disse: esse moço está com fome. Deram comida para ele depressa. Depois ele disse: pastor, faz 3 dias que eu não como. Só assim, beliscando uma coisinha ou outra. Mas 3 dias que eu não tenho nada em casa para comer. O pastor ficou impressionado. Dentro da igreja, pessoas com carência, com necessidade. Um senhor cristão entrou em um ônibus e quando subiu no ônibus, o motorista arrancou e o sapato do pé direito dele acabou caindo fora do ônibus. Sabe o que ele fez? Depressa arrancou o sapato do pé esquerdo, abriu a janela e jogou outro sapato na direção do sapato caído lá na calçada. O cobrador disse: o que você fez? Você é doido? Jogou o sapato fora. Ele disse: aquele sapato sozinho não serve para ninguém, mas os dois, o par, alguém vai usar. E seguiu viagem lá na frente. Ele comprou um sapato mais simples para voltar para casa. Isso é altruísmo, isso é pensar nos outros. Deus nos abençoe. Que a bênção esteja em cada coração. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Possamos ter amor pelos que sofrem, pelos necessitados, por aqueles que estão, Senhor, com o coração partido. Dê-nos a tua bênção e dê-nos essa disposição para honrarmos o teu nome. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quinta-feira.